Em Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 7, diz assim: Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função e vou apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o Senhor: Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E no versículo 14: Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão no rico pasto dos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde apacentarei o rebanho com justiça. Irmãos, em algum tempo, o Senhor repreendia os pastores pelo descuido, pelo egoísmo, porque buscavam para si mesmos, utilizavam-se das ovelhas para seus próprios benefícios, benefícios dos pastores. Assim, uma ovelha era morta, era usada a carne como alimento e o seu pelo, tudo que a ovelha poderia oferecer era utilizado em favor dos pastores. Isso foi há muito tempo. Naturalmente, isso passou. O Antigo Testamento é uma ponte para o Novo Testamento. Hoje, no mundo espiritual, nós estamos observando, infelizmente, muitos pastores que se ensoberbeceram, se exaltaram e criaram para si mesmos uma glória indevida. É a chamada glória dos homens. E, lamentavelmente, tem-se usado os membros de uma igreja para seu próprio lucro, sua própria vantagem. Muitos pastores se atrapalharam aqui. Alguns não. Alguns continuam sendo pastores que obedecem ao chamado do Altíssimo e cuidam das suas ovelhas, como o Senhor ordena. Mas outros tantos pastores se atrapalharam, se perderam e começaram, infelizmente, a buscar ovelhas, igrejas, não pela qualidade, mas principalmente pela quantidade. Quanto maior for a igreja, maior é o status daquele pastor. Mas a bem da lembrança, a bem da verdade, esse pastor foi se atrapalhando. Muitos desses pastores se atrapalharam. E, infelizmente, se utilizam dos membros da igreja, dos dízimos da igreja, para sua vantagem, para sua vaidade, e isto Deus não ordenou. Pessoas que foram chamadas para o ministério e se atrapalharam pela própria função do ministério. Ah, quanta correção vai ser necessária. Quantas pessoas se atrapalharam aqui. E eu lamento diante de Cristo Jesus, porque eu não sou melhor do que nenhum pastor.
já que todos nós estamos diante do Altíssimo e cada um de nós vai responder pelo que fez e pelo que fará. Assim, eu não tenho direito nem autoridade de acusar os pastores, mas de observar os erros dele como aula para mim. Todos nós que cuidamos uns dos outros temos que ter essas aulas. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Estamos sujeitos a esses laços, a essas quedas da vaidade, da carnalidade, e por isso devemos estar atentos à palavra do Altíssimo. Não somente os líderes, os pastores, mas todos nós. Porque tem líderes de grupos, líderes de células. Em suma, qualquer líder tem que ser um exemplo. Aquele que serve tem que servir mesmo. Porque o Senhor é quem cuidará de cada um dos líderes. O Senhor abençoará aqueles que obedecerem e que fizerem a boa obra com Deus Pai. E nós somos chamados para obedecer e para servir. O líder não é chamado para ser servido, mas para servir. Todos nós. Então devemos aprender com os erros tão evidentes de alguns, que lamentavelmente, aliás, é mais do que alguns, são muitos, que infelizmente tropeçaram no escândalo da carne. Mas para nós serve de aula e também uma boa prática da misericórdia quando oramos por esses líderes, pedindo a Deus misericórdia por essas vidas. Pedimos misericórdia pelo caído, pedimos misericórdia pela ovelha que se perdeu, mas devemos pedir misericórdia também pelos líderes que se perderam. Que todos nós estamos sujeitos à queda, ao tropeço, ao laço, e todos precisamos da misericórdia do nosso pastor supremo, Cristo Jesus. Esse pastor nunca errou, nunca erra e nunca errará. Com esse pastor nós estamos seguros. Que nós consigamos e prossigamos em seguir a chamada ministerial do Altíssimo. Seja qual for a sua função, faça para o Senhor e perdoa os seus líderes quando esses errarem, porque os líderes erram mesmo. E a aula é: o que farei? Não seja juiz nem promotor, mas coloque nas mãos de Deus pedindo misericórdia pela vida daquele líder, para que a seu tempo ele se recomponha, se arrependa e volte para o Senhor em contrição de alma e receba a orientação do Espírito Santo, porque hoje o poder do Altíssimo está derramado aos homens. O Espírito Santo está agindo e que nós possamos seguir este caminho estreito em nome de Cristo Jesus. Amém.